O ONIS, ele é um aplicativo voltado, então, para não profissionais e profissionais das técnicas radiológicas, e ele nos disponibiliza, então, a possibilidade de visualização de imagens que já estejam dentro do nosso dispositivo e também imagens via CD. Essas imagens via CD ou imagens já dentro do nosso dispositivo possuem, então, algumas informações relacionadas ao paciente, exame que foi realizado, local de realização do exame e a quantidade de imagem que foi realizada. Para a gente visualizar, então, a imagem, basta a gente clicar no nome do paciente e dar 2 cliques com o botão esquerdo em cima do nome do paciente, que ele já abre as imagens. O ONIS, ele tem, então, várias funções. A primeira delas que eu vou estar falando, então, é a função de visualização de imagem 2D, que a gente, então, pode ter visualização da imagem em movimento, que pode estar auxiliando no diagnóstico, um diagnóstico mais preciso. Além de também, então, o ONIS ter uma função de MIP, que é a função de projeção de intensidade máxima, uma técnica de renderização de volume 3D. Ele vai reconstruir, então, os pixels mais brilhantes de uma pilha de imagens bidimensionais. A MIP, então, é, por exemplo, usada para extrair estruturas vasculares, como uma angiografia. O plug, então, ele implementa um algoritmo MIP de alta qualidade, que ele pode ser animado em velocidade interativa. Além, então, desse plugin, ele está disponibilizado nos 3 pacotes que o ONIS possui, na edição gratuita, profissional e Ultimate. Características e benefícios dessa função é que se pode reconstruir o volume 3D de projeção de intensidade máxima, uma reconstrução em tempo real, renderização de alta qualidade, usa todas as ferramentas de anotação 2D, pode processar vários volumes de dados. Também o ONIS, ele tem uma função de anotações interativas, que a gente vai encontrar, então, em 2D anotações. Esse sistema, então, é um sistema de anotação mais avançado. A gente pode, então, estar criando medidas com ângulos, retângulos, círculos, polígonos, anotações de texto, além do ONIS, então, nos trazer um conceito mais inovador de anotações, que as anotações, então, elas podem estar interagindo entre si. Os pontos de interseção, então, entre as anotações diferentes e independentes são usados para criar novas medidas. Por exemplo, utilizando, então, a caneta, a gente pode fazer uma medição. E assim, criar uma nova medição. Todas as anotações, então, dentro do ONIS, elas são dinâmicas. Quando se move uma anotação, os pontos de interseção com as outras anotações, elas são ajustados e qualquer medida são recalculadas de acordo. Então, a gente tem disponibilizado várias ferramentas de medição
E para melhor precisão, então o ONIS nos oferece um suporte com limite de brilho de pixel, mínimo e máximo, que funciona na área de destino, para auxiliar então na visualização de uma área calculada. Uma camada colorida semi-transparente vai aparecer então sobre a área, destacando então os pixels considerados. E o ONIS também ele nos disponibiliza então um suporte de conjunto a todos os caracteres. Ele suporta então a língua japonesa, o idioma coreano, também cirílico, árabe, grego e hebraico. São normalmente suportados, porém ainda eles não foram testados. Também, então, essas são algumas das funções que o ONIS nos disponibiliza. E ele é um aplicativo de fácil manuseio e é disponibilizado então para quem, pessoas leigas, pessoas que são técnicas em radiografia,